Nossa aula hoje é de aula de língua portuguesa e produção textual. Nós vamos falar sobre um gênero textual chamado resenha. E também, dentro da resenha, nós vamos tratar do conteúdo pronomes relativos. Pensando na língua. Gênero textual, resenha. O que é uma resenha? É um substantivo feminino. Resenha é descrição feita com detalhes, com pormenores, contagem, conferência e verificação. Então, resenha é uma descrição feita com detalhes, falar sobre algo nos seus mínimos detalhes. Vocês estão vendo uma imagem aqui. Essa imagem é de um livro, de uma resenha de um livro, Poemas de Brinquedo. Tem lá no nosso livro didático. No próximo slide aqui, nós iremos ver um pouquinho da resenha desse livro aqui. Resenha do livro Poemas de Brinquedo. Resenha. Vamos fazer a leitura. É um livro ou um jogo de palavras, de cartas. Em Poemas de Brinquedo, o formato inusitado da obra já revela ao leitor o tom da brincadeira. Em cada carta-página, somos surpreendidos por um poema-jogo, onde as palavras dançam em formas, cores e fontes diferentes que, juntas, constroem o sentido do texto. Impossível não rir e se divertir ao ler cada um dos poemas em voz alta e embarcar nas diferentes propostas feitas pelo autor. E enquanto joga com os sons, os sentidos e as formas das palavras, o leitor, pouco a pouco, se percebe também poeta, descobrindo que a poesia, como já dizia o sábio José Paulo Paes, é nada mais do que brincar com as palavras. Essa é uma pequena resenha desse livro. Falar um pouquinho, com detalhes, a respeito de uma obra. Então, essa resenha aqui está falando um pouquinho a respeito de quê? Desse livro, que o título é Poemas de Brinquedo. Então, resenha é falar um pouquinho sobre alguma coisa. Já no próximo slide aqui, nós iremos entrar já no conteúdo, no assunto de pronomes relativos. Vamos fazer a leitura de o que é um pronome relativo. É uma classe de pronomes que substitui um tempo da oração anterior e estabelecem relação entre duas orações. Observe a primeira frase. Não conhecemos o aluno. O aluno sumiu. Na segunda frase, nós vamos fazer a união dessas duas frases numa só, onde eu vou substituir o sujeito, o aluno, por um pronome relativo e unir essas duas frases. Para não repetir aqui o sujeito nas duas frases, eu vou substituir um desses sujeitos na segunda frase pelo pronome relativo que. Não percebemos o aluno que sumiu. Observe que eu uni as duas frases, as duas orações, numa só, onde aqui estava duplicado o sujeito, o aluno. Um deles eu substituí pelo pronome relativo que. Na primeira frase, não conhecemos o aluno. O aluno sumiu. Já na segunda frase, já com as duas orações unidas, não conhecemos o aluno que sumiu. Então, como se pode perceber, o que vocês estão vendo em negrito aí, destacado, nessa frase está substituindo o termo aluno e está relacionando a segunda oração com a primeira. Está unindo a segunda oração com a primeira, unindo as duas numa só oração. No próximo slide nós iremos ver quais são esses pronomes relativos.
nós temos duas classes, os variáveis e os invariáveis. Variáveis, como o próprio nome já está dizendo, pode variar quanto ao gênero. Pode ser masculino, pode ser feminino, varia. Por exemplo, o qual, no masculino, quando passa por feminino, fica a qual. Os quais, masculino, as quais, feminino. Cujo, cujos, cuja, cujas. Quanto, quantos, quanta, quantas. A outra classe de pronomes relativos são os invariáveis, aquele que não muda tanto para o masculino como para o feminino, que, quem, onde. Então aqui eu tenho uma pequena tabela mostrando os pronomes relativos, tanto os variáveis como os invariáveis. Observe. Aqui eu tenho alguns exemplos de frases com pronomes relativos. Observe. Os alunos que foram aprovados são nossos conhecidos. Analise aí qual dessas palavras é um pronome relativo. Se precisar, volte lá para o slide anterior. Um pouquinho. O rapaz de quem lhe falei não é aquele. Não é aquele? Qual dessas palavras aí é um pronome relativo? Os sapatos que comprei são confortáveis. Então o pronome relativo dessa frase é: eu não sabia o que faz. Ou melhor, ele não sabe o que faz. Ele não sabe o que faz. A última frase é: os sapatos que comprei são confortáveis. Observem quais são os pronomes relativos dessas frases. Na primeira frase, o pronome relativo é que. Muito bem. Na segunda frase, o pronome relativo é quem. Na terceira frase, o pronome relativo é que. Na quarta frase, o pronome relativo também é que. E na última, que. Então, o pronome relativo mais comum que existe é o pronome relativo que. Esse pronome relativo que é um pronome relativo invariável, ele não muda, tanto no masculino como no feminino, singular ou plural, não muda, por isso que ele é bem comum. Como atividade, vou propor para vocês devem rever quantas vezes for necessário esse vídeo, também o áudio que vou colocar, e responder no livro de português as atividades da página 46 e 47 do livro de língua portuguesa. Responder as páginas 46 e 47. E também gostaria que vocês criassem 5 frases usando os pronomes relativos lá daquela tabelinha que eu mostrei para vocês. Vocês vão também criar 5 frases usando aqueles pronomes relativos. Usem pronomes relativos diferentes, viu? Para cada frase. Eu agradeço a atenção de vocês. Estudem bastante. Não esqueçam de tirar foto da atividade, mandar para mim. E também usando a farda, viu? Não esqueçam, estão vendo muita gente aí sem farda, como se estivesse fazendo qualquer uma outra coisa. Lembre-se que o horário que estamos respondendo as tarefas é o horário que estaríamos na sala de aula. Então, uma boa tarde para vocês. Estudem bastante, viu? Um abraço do professor Francisco.